Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Paz e graça. A live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho. Com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Bini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ele me deixando sem graça. E o brother Isaac também ali atrás. Dalvânia, paz e graça Maria Silvia e Oi, meus Laércio. amores, sejam bem-vindos. Boa noite, desculpa o atraso, gente. Perdão, hein? Maria Aparecida. Adélcio. Adélcio, quanto tempo, Paz e meu paz, irmão. brother. Oi. Vamos lá. Opa, obrigado, por favor, obrigado, Maria. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode. Pode, Maria Aparecida. A gente vai fazer a oração inicial, tá bom? Já responde. É. Pai, eis-nos aqui para a glória do Teu nome. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Obrigado porque é o Senhor que nos ensina a andar segundo Tua vontade. Que seja nosso sim, sim, nosso não, não, para a glória do Teu nome, conforme Tu és. Porque Tu és puro, Tu és santo, inculpável, inigualável. Que seja então, Amém. sejamos então, cada um de nós como Tu és. Porque assim somos, conforme está escrito em Tua palavra. Conforme Tu és, nós somos neste mundo. Pai, guia-nos, guia a nossa atenção, guia a nossa alma. Seja Senhor verdadeiramente das nossas vidas, Senhor Jesus. Que possamos receber de Ti. Arranca tudo que o Senhor não plantou. Tira toda a dubiedade, para que possamos receber verdadeiramente, sem nenhum embaraço, sem nenhuma confusão, sem nenhuma falta de atenção. Que possamos ter ouvidos para ouvir e receber o que o Senhor está falando, e sermos edificados em Ti e nos edificarmos mutuamente conforme o Teu chamado, conforme o Teu poder operando em cada um de nós, nessa perfeita união do Teu perfeito amor que nos une em verdadeira comunhão agradável, um incenso suave e maravilhoso. Amém. Pai, que não tenhamos a mente dividida, mas em uma só mente, num só propósito, numa só atitude, numa só voz, a voz do Espírito. Espírito, Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Pela mente que o Senhor nos deu, a mente do Espírito. Amém. Pela Tua vontade, pelo Teu poder. Guia-nos em toda a sabedoria e discernimento, na plenitude do conhecimento de Ti, em toda a riqueza, em toda a excelência que vem, que és Tu. Amém. Eis-nos aqui. Tu és verdadeiramente bom. Os Teus tesouros são eternos. A Tua vontade é eterna. Que possamos guardar mais e mais, entesourar mais e mais de Ti em nós. Mais e mais. Que sejamos como fontes a jorrar para a eternidade, águas vivas, Amém. que saram, que curam, que operam os Teus milagres e maravilhas em tempo oportuno. Amém. Que antes de tudo é conhecido pelo fruto, o fruto do Espírito. Amém, Senhor. Porque Eis-nos aqui. somos de uma semente incorruptível. Amém. Tu, Senhor Jesus, Amém. que não conheceu, não teve parte com a corrupção, apesar de estar num corpo corruptível, o Senhor não se corrompeu, não permitiu que ele fosse corrompido, porque Tu és fiel, puro, santo, Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Se entregou por nós. A Tua carne nos foi dado, o Teu sangue, para que bebamos, para que nenhuma condenação haja contra nenhum de nós, Amém. para que recebamos vida em nossos corpos mortais e avancemos de glória em glória, conforme o Teu bom chamado em cada um de nós. Amém, Senhor. Santo, santo, santo és. Obrigado, Pai, pela comunhão. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos que juntos nos reunimos. Amém. Aquieta os nossos corações. Traz solução, traz provisão para as necessidades de cada um de nós em cada área. Sabedoria que vem de Ti. Eis-nos aqui, Pai, que possamos confiar verdadeiramente em Ti e avançar poderosamente, Amém. conforme o Teu poder. Eis-nos aqui. Amém. Amém. Laércio. Paulo, seja bem-vindo. Fique à vontade para estar participando, ouvindo atentamente, em nome de Jesus.
A Maria Aparecida perguntou o que quer dizer servo. Da Adélcio. Meu pai. Então, Maria Aparecida, servo é alguém que serve, não é um escravo. Como nós já explicamos aqui algumas vezes, né, Maria? A parte nossa que é a serva, né, que é o escravo, é a alma. Por quê? Porque o ser humano, ele é fraco, não é? E a alma, ela se tornou escrava do pecado. Então, ao invés, como foi uma substituição que Cristo fez, não é, em nós, por nós, veja, Deus entregou o Filho dele em nosso favor, não é? O Pai entregou o Filho em nosso favor. Então, para que houvesse essa troca, não é? Veja, ele veio em forma de servo, em forma de escravo, em forma de ser humano. Então, o humano, a parte humana, a nossa parte não humana, é a serva, é o escravo. Por quê? Porque serviu ao pecado. Então, quando a gente pertence a Cristo Jesus, ao invés de a gente ser mantido na escravidão do pecado, a gente passa a ser servo da justiça. Entende? Porque não tem mais ninguém livre. Todos foram corrompidos. Todos se tornaram escravos do pecado. Todos, absolutamente todos. O único que era verdadeiramente livre era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas ele veio como escravo. Por quê? Porque ele veio para nos servir. Por isso que ele disse, não é o maior de vocês, não é o maior entre vocês que sirva a todos. Ele estava se referindo a ele, não é? E os outros que desejassem ser como ele, não é? Que seguissem os seus passos. Ele é o Filho de Deus, mas o maior de todos, o servo mais servil, o mais obediente, o mais humilde, o mais perfeito, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, essa parte em nós que é servo, não é? É a alma. Tá bom? É a alma. Porque houve essa substituição. Ela é serva do Espírito de Cristo Jesus que habita em nós. Cristo habita em nós, Maria, pelo Espírito dele. A essência humana, não é, que ele veio nos dar, ou melhor, a essência espiritual que ele veio nos dar é o Espírito, não é? E esse Espírito em nós é que é o Senhor da nossa alma. Por isso que a alma tem que declarar, né, pelos seus lábios que Jesus é Senhor, entende? Para daí se tornar escrava, serva de Cristo Jesus, servo de Deus, do Deus Altíssimo, substituindo, ao invés de servir, não é, com o seu corpo ao pecado, que leva à injustiça, que leva à morte, servir a Deus, que leva à vida. Entendeu? Então, isso é que essa parte em nós, que é o servo, é a nossa alma, a nossa essência humana. Tá bom? Você compreendeu? Ela disse sim. Amém. Glórias, papai. Coisa linda. A Cleide falou comigo, eu nem entrei. A Cleide já tá por aí? Deixa eu ver. Eu nem entrei, gente, nas minhas redes sociais hoje. Acho que ela ainda não chegou. Então vamos lá. Nosso devocional de hoje é bem curtinho, né? Só tem uma parte. Então, se vocês tiverem algumas perguntas para fazer, podem ficar à vontade. O tempo e o modo pertencem ao verbo. Jesus respondeu: E que temos tu e eu a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. João 2,4. Eu vou ler aqui esse versículo 4, não é, do capítulo 2 de João, em algumas versões, para a gente poder fazer esse comparativo. Tá? João 2,4. Essa primeira aqui que eu li é a DC, né, que chamo de DC, que é a Bíblia na versão católica. Obrigada, Maria Silva, que Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Jesus respondeu: E que temos tu e eu a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus respondeu, agora pela NTLH. Pode prosseguir. Só liberando a função.
Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. A NTLH. Pela BLT, que a Bíblia é livre para todos. Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Aliás, perdão, gente, essa é pela NAA. Por que a senhora está me dizendo isso? E a BLT. Ele respondeu: mãe, por que a senhora me diz o que fazer? Essa é aquela passagem, não é? Que é bem conflituosa, não é? Por aí entre os cristãos, que fala que Jesus destratou a mãe dele, não é? Que ele foi rude, mas era uma expressão idiomática, não é? É uma expressão deles, uma forma deles falar. Então, Jesus não foi desrespeitoso com a mãe dele, ele só estava ali separando, não é? Que é a partir daquele momento. Então, cito algumas versões diferentes que mostram a percepção recebida em meu espírito acerca desse verso tão polemizado. Basicamente, Jesus aproveitou o ensejo do casamento para se despedir de sua tutora, pois já não era mais criança e agora precisava cumprir a sua obra. Era chegada a hora de cortar os laços da maternidade humana, assim como o homem deve fazer no casamento. Mas não era a hora ainda de servir o vinho novo ou da sua morte física. O vaso de barro deve ser quebrado para liberar a verdadeira essência ao mundo que era o espírito. Um homem adulto deve tomar as suas próprias decisões. Ou seja, não é? Um homem adulto deve tomar as suas próprias decisões e não ficar sujeito, não é? Não mais aos tutores. Veja, o respeito, não é? O cuidado é uma coisa. Agora você ficar, não é? À mercê, recebendo ordens, não é? Fazendo ainda a vontade daqueles que, não é, que foram os tutores enquanto você era criança, é uma coisa, não é? O respeito, não é? A obediência e tudo mais, não é? Tudo isso tem um limite. Por quê, gente? Só Jesus, não é? Tinha, né? Nasceu nas duas naturezas ao mesmo tempo. E quando ele dizia ali que os inimigos, os primeiros inimigos, né, seriam da família, do próprio lar, que o cristão pode sentir tristeza, um vazio na alma. Pode, Laércio. Isso acontece com bastante frequência. Isso é para a gente mudar os nossos pensamentos, trocar os pensamentos e ir para a palavra de Deus. Isso é opressão, isso é a carência, não é? Isso é a necessidade que a alma tem do fruto do Espírito. Tá? Assim, enquanto a gente não aprende, não é, a usar as armas da nossa milícia com mais assiduidade, né? Algo assim mais, vamos dizer assim, mais frequente, a gente recebe esses ataques, entende? Isso é para a gente aprender a usar as nossas armas espirituais com mais frequência. Como Jesus, né? Quanto mais ele era oprimido, mais intensamente ele orava. Bom, então isso requer mais alimento, né? Tem que alimentar mais o espírito para que ele possa produzir, não é, a luz necessária para dissipar essas trevas. Tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos abate de dentro para fora, não é? É a incidência das trevas, é as trevas tentando nos oprimir, tentando, não é, nos combater. Em outras palavras, não é? Enquanto a nossa alma estiver nesse corpo físico, Laércio, a gente vai passar por esse tipo de opressão, tá bom? Quem sente é a alma, né? Nossa alma é onde tem a mente, né? Ela é a sede da mente, dos pensamentos e das emoções. Ela é a essência humana, né? Então, por isso que essa nossa essência, nossa parte, não é essencial humanamente falando, precisa estar em constante união com o Espírito Santo, para que ele venha suprir a sua carência, tá bom? E aí é onde Satanás aproveita, não é, para mandar todas aquelas setas inflamadas, aquelas... Oi, Kelly, seja bem-vinda, meu amor. Paz e graça. Seja muito bem-vinda.
ele aproveita essas oportunidades, não é, para mandar aquelas setas inflamadas, aqueles pensamentos intrusivos, não é, na primeira pessoa do singular, achando que somos nós, trazendo o passado. Geralmente, gente, os crentes, né, os filhos de Deus são muito oprimidos pelo passado. Por quê? Porque no passado nós não servimos ao Senhor, não é? E ainda que seja ontem, veja, a gente está num processo contínuo, crescimento gradativo espiritual. Então, ontem não é hoje, ontem já é passado também, entende? Então, a gente precisa deixar para trás as coisas, não é? E olhar para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Não importa se foi ontem, ontem é atrás. A gente precisa seguir adiante, não é? Para que a gente possa... Cleide chegou. Oi, Cleide, meu amor, seja bem-vinda, coisa linda. Boa noite. Oi, meu amor, seja bem-vinda. Então, isso é normal, tá bom, Laércio? Isso é para que você possa mudar os seus pensamentos, não é? E se conectar com a palavra de Deus para que lance luz, não é? Nessas trevas. E veja, Satanás usa exatamente essas coisas, né? Fazer a gente lembrar do passado. Por quê? Porque ele vem com a lei. Ele usa a lei de Deus contra os filhos de Deus, não é pelas coisas que nós fizemos no passado. É por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que a gente não pode viver, né? Veja, quem é nova criatura, não é? Tem que deixar para trás as coisas que ficaram para trás e seguir adiante, não é? O nosso alvo está na nossa frente, é Cristo Jesus. E deixar para trás as coisas, né, que ficaram, tá bom? Então, busque substituir os pensamentos. Você não pode impedir, não é, que o passarinho sobrevoe sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho, não é? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é necessário você buscar dar mais atenção à palavra, não é? Levar luz, jogar luz nessas trevas, tá bom? Substitua todo pensamento que está trazendo opressão para você pela palavra de Deus. Então, aproveite aí o momento, né? Nesse momento que nós estamos em comunhão, para que o Espírito Santo possa erradicar tudo isso, tá bom? Certamente você deve estar recebendo opressão e provavelmente você deve estar recebendo acusações, né? Condenações, tá bom? Volte-se, né, para o Senhor Jesus, que é o autor e o aperfeiçoador da sua fé. Amém. Sim. Sim, Maria. Sim, exatamente. Passado é passado. O Senhor, veja, um exemplo, gente, disso é a própria genealogia, não é, em Mateus. Apesar de Jesus não ser filho de José, por que aquela genealogia ficou ali se Jesus não é filho de José? É porque a genealogia mostra, não é, o passado. Ora, como é que Deus, sendo onisciente, pode ter colocado Jesus numa família para ser adotado por um homem, não é? Para ser o seu pai terreno, cuja família estava, né, tinha uma série de pessoas ali que não eram, vamos dizer assim, as melhores pessoas, não é? Então, gente, isso são emoções, tá? Isso faz parte da nossa alma. São emoções, mas nós não somos as emoções, não é? Todas, veja, a nossa alma, ela é bem complexa, mas nós somos a completude, não apenas em parte, não é? Então, a gente precisa deixar que o Espírito Santo faça, não é, aquilo que somente Ele pode fazer. Então, veja, a genealogia de Jesus ali por Mateus, não é? Está falando de José, mas José não é... que eu perdi minha mãe recentemente, então, viu? Então deixe que o Espírito Santo, né, lance luz em tudo aquilo que estiver fazendo você, como é que se diz? Ficar preso, não é? A gente sente, a gente tem emoções, né? Nós temos as emoções, isso faz parte dos sentimentos, não é? Mas o fruto do Espírito, né, deve ser, como Jesus diz, né? Aliás, como a palavra dele diz, o apóstolo Paulo fala, pelo Espírito Santo, a tua graça é o suficiente para mim. Então, que a graça do Senhor possa te dar, né, a paz a você, a Maria Aparecida, a Maria Silva, que também perdeu recentemente um ente querido, não é?
Que o Espírito Santo possa confortar os corações de vocês e dar a paz que excede todo o entendimento, guardando a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Viu? Em nome de Jesus. Como eu estava falando, né? Essa questão de passado, veja, Deus sendo onisciente, ainda assim ele encontrou, né, em José e Maria, não é, o casal perfeito para serem os tutores do nosso Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. Mas a genealogia de José conta ali com Tamar, não é? Que teve um caso ali com Judá, não é? Que era o sogro dela, teve os seus filhos, não é? Vieram dessa união, que vamos dizer, não seria uma coisa muito certa, não seria uma coisa nem um pouco certa de se fazer. Tem também Raabe, que era uma prostituta. Tem o caso de Batseba com Davi, que é o Salomão. Então Salomão vem, por essa união, assim como também Natã, vem de Batseba. Então veja, e ali, das mulheres citadas, e Ruth era moabita, Ruth não era uma judia, ela era moabita. Então veja, a graça de Deus, a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, ele não leva mais em consideração quem você foi. Ele leva em consideração a fé que você tem nele, que você depositou nele. Então todas essas pessoas, apesar das falhas e dos erros que elas cometeram, elas criam no mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é esse Deus, Então, ele não quer saber, não quer que a gente fique com a nossa mente, no passado, para que a gente não venha receber condenação por coisas que nós fizemos, e quando nós ainda não pertencíamos a ele. Entende? Amém. Então, continuando. Era chegada a hora de cortar os laços da maternidade humana, assim como o homem deve fazer no casamento. Mas não era a hora ainda de servir o vinho novo ou da sua morte física. O vaso de barro deve ser quebrado para liberar a verdadeira essência ao mundo, que era o espírito. Um homem adulto deve tomar as suas próprias decisões. Quando Jesus era apenas um menino, ele era obediente aos seus pais terrenos, conforme havia de ser, enquanto progredia na sabedoria e estatura e graça, tanto diante de Deus quanto dos homens. Você pode ler, Vini, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 51 ao 52. Versão NVI. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então veja, enquanto Jesus era criança, ele ficou sob a tutela, debaixo da tutela de Maria e de José, dos seus pais terrenos, Embora José não fosse o seu pai biológico, não foi ele que gerou Jesus, mas foi ele que o criou, e ele era sim submisso a José, ele respeitava, como as escrituras dizem, Ele era obediente a eles. Até, veja, o Filho de Deus, aquele que rege todo o universo, teve que ficar debaixo da tutela de pais humanos. E, gente, isso é respeito, isso é obediência. E é isso que ele nos ensina. É essa herança, em termos de caráter, que nós recebemos do nosso Pai Celestial. Exatamente como está escrito em Gálatas 4, do 1 ao 2. Pode ler, Vini, por favor? Era uma escala que ele precisava evoluir até que preenchesse todo o conteúdo e viesse a ser manifesto quem ele verdadeiramente era. Mesma versão. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Amém. Então veja, até o tempo que o pai determina para cada filho, é necessário, gente, se submeter. É necessário a obediência. Isso mostra, a humildade. Isso mostra
Obviamente que isso não está no poder da alma, está no poder do Espírito. É o fruto do Espírito que nos concede essa humildade para que sejamos sujeitos, né, àqueles que são os nossos tutores, a quem nós devemos, né, nos sujeitar. Ao subir ao céu, Jesus permanece ao lado direito de Deus com os anjos, as autoridades, os poderes colocados sob seu domínio. Agora veja, tudo tem um tempo, entende? Tudo tem um tempo. Quando Jesus era uma criança, ele precisava estar debaixo dessa obediência, não é? Mas agora, depois que ele cumpriu, né, a parte dolorosa, não é, como diz a via dolorosa, né, quando ele cumpriu toda a obra que o Pai lhe deu para ele fazer, não é? Ele agora tem o domínio de todos. Agora ele não está mais debaixo de nenhuma serviência, não é? Ele agora não é mais servo. Agora ele é Senhor, não é? Então, hoje, veja, é um processo, gente. Isso serve para todos nós, é um processo. A gente precisa passar por esse processo. Se a gente não se submete, se a nossa alma, eu digo, tá, não se submete, se não consegue ser sujeito, né, está debaixo ali da autoridade do Senhor, daquele que é o seu Senhor, então como é que vai receber, né, em tempo oportuno, a exaltação que lhe é cabível? Não é? Não tem. Veja, existe um processo e a gente precisa passar por esse processo para que atinja a finalidade disposta, predisposta por Deus. Porque Deus mesmo que já estabeleceu de antemão, pelo pré-conhecimento que ele tem de todas as coisas, não é? Ele, pela presciência dele, ou seja, pelo conhecimento prévio de todas as coisas que ele tem, não é? Ele estabelece, e cada um de nós, gente, tem uma história, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós, não é? Tem as obras que Deus estabeleceu para que nós andássemos nela, né? E essas obras são as vestes, não é? São o linho fino, as vestes dos filhos de Deus, né? Dos santos. Essas obras é que vão enaltecer, é que vão ornamentar as nossas vestes eternamente. Então, é por isso que o Senhor nos recomenda que a gente possa crescer, não é? Na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que as nossas vestes eternas sejam brilhantes, sejam resplandecentes verdadeiramente. Então, tudo isso vai fazer parte, tá, da nossa história eterna. A história aqui nesse mundo, né, ela dura um tempo, mas imagina, né, o que é eterno, que não tem fim. Teve um começo, né? A vida eterna começa, gente, quando a gente recebe Jesus aqui nesse mundo. Então, ao subir ao céu, Jesus permanece ao lado direito de Deus com os anjos, as autoridades e os poderes colocados sob o seu domínio. 1 Pedro 3,22, eu citei aqui pela BLT. Irmã, posso pedir para orar por mim? Claro. Me dá sua mãozinha, por favor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha com teu poder e com tua luz. Preencha, Senhor, todos os pedacinhos dele, Pai. Reúna-os e com o teu poder que opera para a salvação, dá a ele, Senhor, a tua paz. Conceda ao teu filho, Senhor, a tua paz, que excede todo o entendimento, guardando a mente dele e o coração dele em ti, Jesus. Preencha-o com a tua luz e que seja esvaziado toda a opressão, todas as trevas, toda a escuridão que está tentando oprimir o coração dele. Que seja liberto, que quebre, Senhor, que sejam quebradas as cadeias que estão tentando sufocá-lo. Em nome de Jesus, dê-lhe, Pai, o alívio de toda sobrecarga que tenha sido colocado sobre os seus ombros. Em nome de Jesus, que haja luz, que haja alívio, pois o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Ele está em ti, Jesus. Que a alma dele descanse em ti, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então Jesus está acima, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés
e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Amém. Efésios 1, do 21 ao 22. Como também está escrito: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Eclesiastes 8, 5, a linha A ao 6, a linha B da ARC. Ninguém entende melhor sobre o tempo e o modo que o próprio verbo. No caso, o verbo, né, é a palavra, é o Senhor Jesus. Gente, então, nosso devocional de hoje, né? Boa noite, Brito. Boa noite, querido. Brito. Nosso devocional de hoje tá bem curtinho, né? Só isso daqui. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, não é, que nós possamos, então, ficar um pouco mais, né, na nossa comunhão. Eu espero que, de todo o meu coração, que a paz do Senhor Jesus nos tenha adentrado ao coraçãozinho e à mente do nosso Amém. amado irmão Laércio, não é? E que a alegria do Espírito Santo seja a força dele, em nome de Jesus. Espírito Santo, enquanto orávamos pelo Laércio, me lembrou de um cântico. Cante. Cante. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, Aleluia. te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, eu sei. Amém, Jesus. Que vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena mesmo viver pra ti. Amém. Pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, um novo cântico, uma nova voz, um novo corpo, uma nova vida, uma vida eterna, vida boa, perfeita e agradável, vida verdadeira, para nós e os nossos amados, que o Senhor mesmo cuidou, salvou, guardou. Não para uma vida como esta, que o corpo se degenera, a alma se separa deste corpo, mas para uma união inseparável e incorruptível. Vale a pena confiar naquele que é justo, fiel e verdadeiro. A alegria dele é completa. Amém. Graça e paz, Keila, boa noite. A Maria Aparecida perguntou: queridos, eu não consigo orar, porém eu medito o dia inteiro na palavra e falo com o Espírito. O Senhor se agrada disto?
Sim, isso é oração. Falar as palavras do Isso é Senhor. oração. Ó, os problemas vão surgir. Sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus. Ele é o intercessor. Sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aqueles revestidos no poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia, Jesus. Sei que não há nada e nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus de uma vida mais além. E aqui também vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos teus. Ah, Senhor, abraça teu filho, Pai. Livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. O quê? Pois não há barreira, nem tempo, nem de espaço, Senhor, revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. Altas barreiras tu irás transpor. Aleluia, Jesus. Pois não há barreiras nem cadeados, Senhor. Não há fortalezas no poder. Que a tua presença, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia, Jesus. Enche teu filho, meu Pai, de tudo aquilo que é próprio de ti, Senhor, tua paz, tua alegria, Senhor, o teu amor, a tua certeza, Pai, que tu és com ele. Ó, Senhor, enche, Senhor, aonde ele está, Pai, desde o seu interior, de luz, da tua luz, a verdadeira luz, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos, Senhor, no teu poder, nós confiamos na tua verdade, na tua presença, na tua unção. Ó, Espírito Santo, onipresente, nós transpor. Aleluias. É isso, gente. Esse é o nosso Senhor. Essa canção, não é, veio aqui na minha mente, né, nesse momento. E eu tenho certeza que aonde quer, não é, que o Laércio esteja, o Senhor Jesus está com você, viu? Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Ele sempre vai cuidar de você. Não existe nenhuma profundidade que seja suficiente para afastar Ele do teu amor, viu? Ele ama a cada um dos seus filhos. Tenha certeza disso. Mesmo que a sua fé seja bem pequenininha do tamanho de um grãozinho de mostarda, o poder do Senhor é muito, muito capaz, muito poderoso. E Ele vai fazer com que coisas extraordinárias possam romper
Aí mesmo. Nesse tamanhozinho, viu? Aleluia. É a força dele, é o poder e a fé dele que é grande. Não é? Nós somos pequeninos e nós confiamos no amor dele. Amém. Na presença dele, na suficiência dele. Para todos nós. Amém. Desculpa, teve alguma pergunta, gente? Me perdoe. Teve pedido de oração da Keila pelo irmão Cleverson e do Paulo do livro por si. Ele disse que está aguardando a cirurgia e ainda não melhorou. Então, que oremos. Paizinho querido, Tu que ouves, Senhor, os nossos pedidos. O Senhor mesmo diz na Tua palavra que os Teus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir-nos, e nem o Teu braço está encolhido para que não possa nos responder e ser o nosso consolo, a nossa força, em tempo propício e oportuno, meu Pai. Pai querido, dê aquele que te pede, Senhor, Amém. Pois essa é a Tua vontade. Que haja cura, que haja restauração, meu Senhor. Que haja, Senhor, o Teu agir. Que haja a Tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Sobre cada uma dessas necessidades, ó Pai. Responda-os, meu Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E a Tua palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que veio para roubar, veio matar e destruir. O Senhor, pelo contrário, veio dar vida e vida plena, a verdadeira vida que satisfaz. Pai querido, assim como o Senhor untou os olhos daquele cego e a visão foi restaurada, venha, meu Senhor, fazer, agir, atuar em cada um dos Teus filhos, Senhor, na parte que eles necessitam, exatamente ali. Coloca a Tua mão, Pai, e cura, sara, restaura, meu Pai. Em nome de Jesus, e arranca tudo que o Senhor não plantou, tudo aquilo que o Senhor não colocou. Em nome de Jesus, que haja restauração, que haja cura, que haja saúde, que os corpos dos Teus filhos, Pai, sejam saudáveis pelo Teu poder que opera e excede a tudo que nós podemos compreender, pois o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com esse poder que opera em nós, que é o Teu Santo Espírito. Essa é a nossa certeza, Pai, que nós estamos na Tua presença e estaremos para todo sempre, que absolutamente nada pode nos separar do Teu amor, pelo penhor do Espírito que o Senhor já nos deu. Que esse Espírito, o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, conceda vida ao corpo mortal de cada um daqueles que Te pedem, Pai, por eles e por aqueles que intercedemos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, eu tô suando muito aqui. Ai, meu Deus. Só um momento. A Maria pediu para orar. Só um momento. Tá. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Graças a paz, Fran. Hebreus capítulo 9, versículo 1, Cleide. Você tá descendo suor aqui. A Maria Aparecida pediu oração. Mas aqui, ó, molhei aqui. Oi? Maria Aparecida pediu oração pelo cunhado dela, o Álvaro, que está com câncer. A Cleide pediu o capítulo 9 de Hebreus, versículo 1. Pode ler, Vinho, por favor. Hebreus 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração, também um santuário terreno. Boa noite, Irene. Boa noite. Hebreus 9. Momento, tô chegando lá. Aqui tá frio. Aqui não tá quente, aqui tá até agradável, mas eu acho que conforme a gente vai fluindo, né, com o Espírito Santo, esse corpo é fraco, gente. Essa carne é fraca para as coisas do Senhor. Então, isso acontece às vezes quando eu estou recebendo uma revelação do Senhor, estou estudando a palavra e aí o Espírito Santo, ele parece que a presença dele, sabe, a unção dele para esse corpo aqui, entende?
não é que Jesus disse, não é necessário que esse corpo aqui saia, não é para que venha aquilo que é perfeito. Então, enquanto a gente estiver nesse corpo, essa fragilidade da carne, não é? A presença do Espírito, a unção do Espírito acaba, parece que ele vai, não sei explicar, gente. Sei que é a fraqueza da carne e o poder do Espírito, entende? Enfim. Exatamente, exatamente isso que eu sinto, é como se superaquecesse, é de dentro para fora, não é alguma coisa dentro e aí vai, e o nosso corpo parece que não suporta. É por isso que Jesus disse, né? É necessário um odre novo, não é? Amém. Um odre novo para o vinho novo, não é? Entende por que ele nos deu uma sementinha? Não seria possível, gente. Se ele desse o Espírito Santo na plenitude, derreteria. Esse corpo não suportaria. Então, é necessária a semente, não é? E germinando dentro de nós. É por isso que a gente precisa desse alimento contínuo. Desse alimento contínuo para germinar, para que dê muitos frutos. Os frutos que nós carecemos, a nossa alma carece daquilo que o Espírito está cheio, está pleno. A plenitude nós já recebemos que é em Cristo Jesus. Mas essa plenitude precisa ser derramada como uma chuva serôdia, sabe? Como um orvalho, senão destrói. Imagina o dilúvio. Destruiu tudo, não foi? Então, é exatamente isso. Agora me remeteu aqui a lembrança, não é? De 1 Coríntios 12, 13, que ele diz, né? No mesmo Espírito nós somos batizados, não é? Ou seja, imersos, e desse mesmo Espírito nos é dado de beber. Ou seja, espiritualmente falando, esse corpo aqui, já, como diz Romanos 6,6, já está destruído. Esse corpo aqui já está morto diante de Deus. Esse corpo aqui já está morto. Ou seja, assim como houve lá no dilúvio, né, que é o batismo, é uma figura do batismo que nos salva. Qual é o batismo que nos salva? É o batismo do Espírito Santo. É o batismo da ressurreição de Cristo Jesus. Entende? Quando ele ressuscitou, não é? Ele nos deu do seu Espírito. Então, veja, diante de Deus, esse corpo aqui já está morto por causa do pecado. Por quê? Porque a carne é onde habita o pecado. Então, diante de Deus, nós já estamos crucificados com Cristo. Entende? Nessa natureza antiga, esse corpo aqui não vai herdar o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Entende? Então, diante de Deus, sim, esse corpo já está morto por causa da carne e do pecado. Então, por isso que o dom e o chamado de Deus é irreversível. Não tem como ninguém desfazer, entende? E a gente sim vai herdar o corpo glorioso, porque quem prometeu é fiel, não é? E ele não retrocede, não volta, a palavra dele não é anulada, não pode voltar vazia. Então, diante de Deus, né, como nós estivéssemos submersos, não é? Imersos nas águas do Espírito, e dentro de nós já tem água do Espírito para garantir. É Espírito dentro e Espírito fora. Não é? Isso é um novo nascimento. O novo nascimento é o Espírito, a semente do reino de Deus dentro de nós, não é? E selados, ou seja, imersos, gente. Antigamente a gente não entendia muito bem como isso funcionava e achava que a gente tinha que ficar pedindo para ser batizado com o Espírito Santo. Eu pedia muito, nossa, mas eu pedia demais. Eu falava, meu Deus, só eu que não sou batizada com o Espírito Santo? Mas eu não entendi até que o Senhor me revelou que é um crescimento. A gente já está dentro, é como se nós fôssemos um bebê, entende? Isso é uma visão espiritual que o Senhor me deu. Como nós fôssemos bebês verdadeiramente dentro de um líquido amniótico, dentro do ventre da nossa mãe. Quem é a nossa mãe? É a Jerusalém Celestial. Entende? É a mulher livre, que está descrito lá em Gálatas 4:26. Entende? Essa que gera para a salvação os filhos para Jesus. Nós somos os filhos, né? Gerados a partir da semente que é Jesus Cristo. Então, nós estamos, é como se esse corpo aqui, que não vai herdar o reino de Deus, não é? Ele tivesse submerso nas águas do Espírito, e dentro tem água também, a fonte para jorrar, a fonte a jorrar para a eternidade, águas vivas. Entende? Isso é uma figura espiritual. Mas tenham certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Se ele diz que esse corpo aqui já está morto por causa do pecado, gente, veja, a gente tem que saber separar a vida biológica, entende, com a vida espiritual. A vida biológica, ele concede por causa do fôlego de vida, porém, né, como está escrito em Hebreus mesmo aqui, como a nossa amada pediu para a gente ler o versículo 1, né, no versículo 27 diz assim, olha: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo,
Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, aos que o esperam. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Não é que ao ser humano está destinado, não é, morrer uma vez. Ou seja, para Deus, gente, não é a morte física não, tá? Que a morte física para Deus, Jesus é a ressurreição. Ele pode ressuscitar quantas vezes ele quiser. Uma pessoa, lembra que aquelas pessoas receberam fôlego de vida? O fôlego de vida. Ele pode devolver o fôlego de vida quantas vezes ele quiser. Ele mostrou, não é que ele tem o poder para fazer isso. Lembra que ele disse? Assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, do Espírito que concede vida, ele pode dar o fôlego de vida quantas vezes ele quiser, porque ele é a ressurreição e a vida. Entende? Olha a diferença. Ele é a própria ressurreição e a vida. Entende? Então veja, há uma diferença entre a ressurreição e a vida, não é? Ele pode devolver o fôlego de vida, mas a vida que ele está dizendo não é uma vida biológica, a mera vida biológica. Ele está falando da vida que não tem fim, a vida eterna. A vida plena que ele veio nos dar é a vida eterna, que ainda que essa vida biológica se esvaia, ela cabe, mas a vida eterna não. E como nós estamos dentro da ressurreição e a vida que é Jesus Cristo, estamos dentro de Cristo Jesus, quando ele voltar, quando ele vier, não é, todos que pertencem a ele serão ressurretos. Por quê? Porque nós não somos mais mortos, nós somos vivos. Entende? Nós somos vivos. Por quê? Porque a própria fonte da vida habita dentro de nós. E como é que a gente sabe disso? Porque ele diz, e a gente crê, não é? Está escrito. Quando vierem falar, perguntar a vocês como vocês sabem disso, está escrito. Assim como Jesus, não é? Assim como ele é, nós somos nesse mundo, não é? Então responda dessa forma, está escrito. Porque ele vive, eu também vivo, não é? E se eu creio que ele é quem ele diz que é, então a gente tem que viver pela fé. Não é uma fé em qualquer coisa do mundo, não é? É fé no Senhor Jesus. Entende, gente? É isso que Jesus quer, gente. É isso que o Pai está querendo, que os seus filhos, os verdadeiros adoradores, que vieram através de Cristo, nasceram através de Cristo Jesus, não é? Possam glorificá-lo no corpo, possam viver pela palavra dele. Entende? Não é por causa de homens, não é por causa de mulheres, não é por causa de religiões, mas por causa da palavra dele, gente. Ele quer que nós creiamos na palavra dele. Ele quer que seus pequeninos sejam ensinados por ele. Eu tenho certeza disso, tão certo quanto eu estou aqui falando diante de vocês. Essa é a vontade do Senhor para esse tempo. Ele deseja que os seus filhos sejam ensinados verdadeiramente dele. Amém. Entende? Por quê? Porque se... Boa noite, querido Jacob, seja bem-vindo. Porque o que acontece? Às vezes, como ontem uma menina, né, uma moça entrou aqui questionando acerca das não sei quantas mil doutrinas que existem. Gente, Deus não tem, o Espírito Santo não tem compromisso com doutrinas humanas. Eu posso ler isso aqui, que são a letra, não é? Veja, é o que o Espírito diz, né? A letra, não é? Vamos lá, rapidinho. Cleide Mamô, eu já vou falar acerca aqui de Hebreus 9:1, tá bom? Eu só quero fluir aqui agora com o Espírito Santo para trazer aquilo que certamente alguém está precisando ouvir. Encontra para mim, bem, por favor. Okay. Rapidinho. Gente, acabei de falar, fui falar com a Cleide e pum, o negócio sumiu da minha mente. E o Baby também não tá prestando atenção, então não... Eu lembrei do pedido de oração da Maria Aparecida. A gente vai orar, só tirar o print e a gente ora no nosso momento, como a gente sempre faz. Tá. Enfim, gente, infelizmente, né, é aquilo que eu falo pra vocês, se eu não estiver fluindo com a mente do Espírito, ele simplesmente
Ah, sim, obrigada, meu amor. Acerca de ela estava falando, acerca de muitas doutrinas. Só que o Senhor, Ele não é compromisso com as muitas doutrinas. A gente pode, obrigada, viu? Obrigada, Espírito Santo. Isso é para eu poder aprender a não, como diz o pastor Joseph Prince, fluir junto com o boi maior, não é? Fluir junto com o Espírito Santo. 2 Coríntios 3, obrigada, meu amor. Keila, muito obrigada, tá prestando super atenção aí, cara, que orgulho. Deus te abençoe, pequenina do Aba. Pois é, não, mas isso é normal, isso é bom que aconteça, Maria, porque isso serve para todos nós, tá? A gente tem que fluir com o Espírito Santo, a gente tem que aproveitar aquele momento que o Espírito Santo está fluindo para a gente receber, porque muitas distrações, viu? Muitas distrações. É isso que as almas não entendem. Nossa essência humana, não é? Nossa parte humana não entende que a alma precisa de atenção. Se não fluir junto com o Espírito Santo, vai embora, entende? Dispersa fácil. O que vocês acham que vem tantos, né? Tantos entram aqui para ficar tirando a nossa atenção, não é? Começa a falar um monte de coisa aí no chat. Para quê? Para desfocar. 2 Coríntios 3. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios 3, versículo 2. Aliás, eu vou começar aqui do começo. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Ou seja, né, coisas humanas, né, aquele negócio de ficar dando carta de recomendação, olha, é de tal igreja, é pessoa fulano de tal, esse tipo de coisa assim. Olha o que ele diz. Isso daí, gente, é apenas um acordo entre seres humanos. Veja, não é que a gente não precise, não é de ter uma boa conduta e que falem bem de nós, não é? Mas veja, se você for depender apenas do que falam de você, nós vivemos num mundo, não é? Que muitas pessoas fingem ser alguma coisa que elas não são, não é? E muitos dizem ser amigos, mas não são amigos, não é? Enfim, tem uma série de coisas que interferem, né, na personalidade das pessoas e faz com que as pessoas não sejam tão confiáveis assim, não é? Então o que ele está dizendo? Ele não está aqui dizendo, né, que a gente deva se colocar a nossa confiança, não é nessas coisas não. A gente deve colocar a nossa confiança naquilo que é interno, no compromisso que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é algo que parte de dentro para fora. É uma questão de família, é caráter, entende? É o caráter, não é um conjunto de regras que faz ou não faz, aí você está debaixo, né, daquilo que você fez, do resultado, do mérito da tua atuação, não. É algo de caráter. Por quê? Porque, gente, não importa se você está nos céus, na terra, não importa se você está dentro de um elevador, não importa se você está no seu banheiro, não importa se você está no sofá da sua casa, ou se você está reunido com seus amigos, ou se simplesmente você está tomando um banho, o teu caráter deve ser o mesmo. Entende? Você deve ser a mesma pessoa. Você não tem que ser aquela pessoa que tem 1000 faces, não é? Diante de tais pessoas você se comporta assim, diante de outras pessoas você se comporta assado, não. Você tem que ter o mesmo caráter. E esse caráter deve ser o teu maior tesouro. Por quê? Porque ele vem do Espírito Santo, não é? Resultado da justiça de Deus atuando em nós. Então não importa, é isso que ele está dizendo. Ele não dependia desse tipo de carta de recomendação de ninguém. Porque a carta de recomendação dele era a coroa dele, que eram seus filhos, que eram aqueles gerados, né, pelo poder do Espírito Santo através do Evangelho, que ele era ministro. Você acredita que o Senhor pode mudar uma pessoa que tem? Mas é óbvio. Horas. E você acha que o Senhor Jesus veio fazer o que, Ana Cláudia? Meu amor, você entende que o novo nascimento é mudança de caráter? Oh, meu Deus. Gente, entende como que tem se perdido o ministério do Espírito? As pessoas não compreendem, acham que é uma questão de regras de fazer e não fazer. Não é não, Ana. O que o Senhor Jesus veio fazer foi nos dar do Espírito dele. Veja, no grego, uma ocorrência única da palavra no grego, que é caracter,
não é que a essência, a expressão exata de Deus está escrito em Hebreus 1:3, que é acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente isso que Ele veio nos dar. Ele veio nos dar essa essência, Ele veio nos dar do seu Espírito para que nós também tenhamos o caráter dele. E veja, o caráter de Cristo cumpriu toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. Não deixou nada faltar. E isso, gente, está impresso no nosso coração. Que Ele nos deu. Lembra que Ele disse? Esse é o novo nascimento. Eu darei a vocês um novo coração e um novo espírito. E farei com que as minhas leis estejam impressas na mente de vocês, nos seus corações. E por que vocês acham que um filho de Deus se entristece tanto quanto quando faz alguma coisa errada? Quando pratica alguma coisa, o verdadeiro filho de Deus. É isso que o Senhor está fazendo. Ele está separando. Ele está separando. Ele está separando os verdadeiros filhos dele, não é? E Tito 3:5, Leandro, fala exatamente sobre isso. Sobre o lavar, não é? Renovador e regenerador do Espírito Santo. Entende? Através da palavra. Então, a semente, gente, que o Senhor Jesus Cristo veio nos dar, que é Ele, é o Espírito dele, Ele em essência exata, a expressão exata de quem Deus é, está dentro de nós para transformar as nossas almas, através do fruto do Espírito. E esse fruto, ele é ressaltado, ele é gerado, ele é germinado pelo lavar da palavra. É um mecanismo, gente, é algo tão complexo, mas é lindo, é algo muito lindo. É complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Porque não depende do nosso fazer, da nossa alma, depende da gente crer. Crer naquilo que está escrito e continuamente a gente ser lavado, banhado, gente, porque a carne, ela é podre. A carne, ela é podre. Exato, meu amor, exatamente. A Bíblia é bem diferente de religião. Exatamente sobre isso nós estamos falando aqui agora. Veja. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Viu? Ele tinha tanta confiança na palavra, no ministério que ele recebeu de Cristo Jesus, que ele sabia que o Espírito Santo aqui atuava. Ele sabia que não dependia da atuação dele. Ele disse, eu trabalhei mais que todos, mas no entanto não fui eu, foi a graça de Cristo em mim. Entende? Foi Jesus atuando através de mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, essa vida que nós vivemos agora, no nosso corpo da carne, não é mais uma vida da alma solitária dentro de si, não. Amém. Não é apenas isso. Entende? É uma união. A nossa alma agora está entrelaçada pelo Espírito que é Cristo Jesus. A essência espiritual dele dentro de nós, gente. É um tesouro que a gente não faz ideia do valor. E não tem como mensurar. É um valor que excede qualquer valor nesse mundo. Então essa carta somos nós, era a confiança que ele tinha no ministério do Espírito, e nós precisamos ter essa mesma confiança no ministério do Espírito, saber que quem opera é o Espírito Santo, a verdadeira circuncisão que está dentro do nosso coração, que faz com que a gente ame o Senhor de todo o nosso coração e não deseje aquilo que é mal, que a gente não sinta prazer no pecado, mas sim agradar, em viver uma vida de santidade, de verdade, de genuinidade para Ele. Gente, esse é o verdadeiro novo nascimento. Mas isso só é despertado em nós pelo lavar das águas da palavra, pelo Espírito Santo continuamente, porque a carne é podre. Na nossa carne não habita nada de bom. Você acredita que oramos por uma pessoa com falta de caráter? Você não pode. Meu amor, o Senhor Jesus só vai dar um novo... Obrigada, Maria, meu amor. O Senhor Jesus só vai dar um novo caráter para a pessoa se a pessoa nascer de novo. Entende? Porque, veja, caráter no grego é a exata expressão. Fala de algo essencial para a natureza, não é? Fala em transformação de algo dentro. Veja, isso é muito além do que você pensa.
Veja, a pessoa precisa receber Jesus, Ana. A pessoa precisa receber Jesus. Você pode orar por ela, você pode interceder por ela, mas só recebendo Jesus para poder receber esse caráter. Porque, meu amor, não tem nenhum ser humano que faça o bem e não peque. Não existe nenhum caráter humano que possa agradar a Deus, que possa ter o amor verdadeiro, que não seja esse amor circunstancial. Desculpa, gente, a inatividade da tela, que vem aquela pecinha ali de quebra-cabeça do TikTok. O caráter, Ana, que nós estamos falando aqui, que se refere ao Novo Testamento, é algo completamente diferente de tudo que a gente pode imaginar. É algo produzido pelo próprio Deus dentro de nós. Mas isso só é possível, meu amor, através do novo coração, através do bom solo, do bom coração para ter um bom tesouro. E não tem ninguém que seja verdadeiramente bom como Deus. Então, só se pode mudar um caráter verdadeiramente se for pelo Espírito Santo. Ele é o único que é capaz de mudar o nosso caráter, porque vem dele. Entende? Tem que nascer de novo. Não tem jeito para o ser humano. Literalmente, ele tem que nascer de novo. Não tem jeito. Então, mas isso daí... Sim, mas a gente precisa entender, gente, que a luz divina, ela não está sujeita a nosso mando e desmando. Veja, Daniela, nós temos o Espírito Santo, meu amor, mas nós não somos o Espírito Santo. Exatamente, Leandro. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente isso. Essas são as cartas que o apóstolo Paulo está falando aqui, Daniela e Ana. Obrigada, Ana Cláudia, falou na hora certa. Exatamente, Ana Cláudia. Essas são as cartas. Veja, meu amor, você deve interceder, interceda. Mas desde que o Espírito Santo, deixe, Pai, eu confio em Ti. Paizinho, eu confio no Teu poder, que a tudo excede. Eu confio que o Senhor é poderoso para usar a palavra de Deus, meu amor. Manda para ela, Vini, por favor, para ela orar. Ore a palavra de Deus. Ore a vontade de Deus por essa pessoa. Efésios 4, que diz que... Efésios 4, no iniciozinho, para que eles sejam enraizados e conheçam o poder de Deus, que excede, enfim, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ore as palavras na primeira pessoa, ore por ele, ore por essa pessoa, para que você orando a vontade de Deus se cumpra nela. E deixe que o Espírito Santo, no tempo, inclusive nosso devocional hoje foi sobre isso, não é? O tempo e o modo pertencem ao verbo, não é? Então ele tem o modo certo de operar e o tempo certo, gente. Não se apressem, não tenham essa ansiedade dentro de vocês, porque quem opera é o Espírito Santo, não é? Cada um tem um tempo. Por quê? Porque, gente, as almas são diferentes umas das outras. Entende? Às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, não é? A gente fica agoniado e quer fazer o papel do Espírito Santo, mas não é do nosso jeito, é do jeito dele. E tenham certeza, existem raízes que são profundas, e o Senhor não faz um trabalho meia boca. Ele arranca desde as profundezas, porque a gente é sensitivo, né? Aliás, a gente é dos 5 sentidos, né? A gente depende, né, da percepção humana. E aí a gente quer ver o que está lá no topo. Exato. Exatamente. Entende? Então a gente quer ver o que está lá no topo, a gente quer ver o que está aparecendo. Mas veja, gente, isso não é fé, não. A fé fala de coisas, não é? Que a gente não vê. Não é assim? Então, quando a gente confia que a palavra de Deus não pode voltar vazia, e aí a gente continua crendo, a gente está deixando que a semente germine. A gente está dando crédito à palavra de Deus. A gente está mostrando que a gente confia no Senhor. Não é do nosso jeito e não é no nosso tempo. Só a gente precisa confiar. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira vida pela fé. E o que a gente pode fazer nesse meio tempo, gente, é ser essas cartas aqui.
escritas no coração, não com tinta. Ele continua. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, o ministério do Espírito. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então veja, apesar de que ele está se referindo, ele vai falar aqui no contexto acerca dos 10 mandamentos, não é que se trata das regras, não é? Dos 10 mandamentos, ele também está dizendo, gente, que, veja, se levarem a palavra de Deus pela letra, pela tinta que está escrita, vai tirar a morte, vai tirar interpretações pessoais. Mas se você deixa que o Espírito Santo opere, você deixa que o Espírito Santo traduza em revelação aquilo que está escrito aqui, não é? Então, e veja, como é que eu sei que é do Espírito Santo? Como é que eu sei que é interpretação pessoal? Simplesmente porque as escrituras não se contradizem. Se alguma coisa a gente extrai das escrituras, mas está contradizente com uma outra parte da escritura, isso não procede do Espírito Santo. Isso é interpretação pessoal, entende? Quando é do Espírito, é uma revelação que traz paz para dentro de nós e é testificado, como a própria escritura usa daquilo que lhe é próprio. Ora, por 2 ou 3 testemunhas se resolve qualquer caso, não é assim? Então tem que estar testificado em outra parte das escrituras que converse sobre aquele mesmo assunto, entende? Que dê testemunho acerca desse mesmo assunto. Não é um texto fora de contexto, não é usado como um pretexto, entende? Não pode ser dessa forma, entende? Daí é que vem as várias doutrinas. Por quê? Porque as almas pensam diferentes. Mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus só tem um Espírito. As almas precisam ser conformadas ao Espírito, e não o Espírito às almas, entende? É por isso que está essa contradição, esse conflito de muitas doutrinas, porque só tem um Espírito, mas almas são muitas e os entendimentos são diversos, e aí Tico acaba não conversando com Teco, não é? Então, 2 tipos de sabedoria, exatamente. Então, voltando aqui, para Hebreus 9, versículo 1, como a nossa amada Cleide pediu. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Ora, Cleide, isso daqui está falando ali daquele primeiro tabernáculo, que Moisés recebeu no Monte Sinai, no qual desceu, inclusive, fala ali, em 2 Coríntios 3, ele fala sobre isso aqui também, ele ficou os 40 dias ali no monte, recebendo todas, tanto as tábuas de pedra, nas segundas tábuas de pedra, quanto também o desenho ali, toda aquela arquitetura, para construir o tabernáculo e todos os seus utensílios, e ele desceu, com o rosto brilhante, resplandecente, pela presença ali do Todo-Poderoso, embora houvesse um anjo ali entre eles, para que a estrutura de Moisés não fosse destruída, porque ele não era novo nascido, não é? Mas ainda assim, você vê como a glória de Deus irradia, não é? E aí, o que ele fez? Ele construiu esse tabernáculo ele era dividido em 2 lugares, né? O lugar santo, que representa essa parte humana nossa, e o lugar santíssimo, que é a habitação do Espírito Santo, gente. O lugar santíssimo é o lugar do Espírito Santo. E o lugar santo é a parte humana. Veja, o homem foi feito para estar em comunhão com Deus. Essa era a vontade de Deus. Mas o homem, escorregou um pouquinho ali, no início. E esse escorregão durou, por toda a existência dele, Só precisou dar uma escorregadinha, não? Escorregou e aí foi pego, por alguém que ele não imaginava que fosse mais astuto, mais inteligente do que ele. Mostra que a glória era temporária. Exatamente. Por quê? É isso que, inclusive, olha só que coisa interessante, 2 Coríntios 3, fala exatamente, olha como o Espírito Santo é perfeito, A dúvida da Cleide, o pedido da Cleide está intimamente ligado com 2 Coríntios 3, que faz exatamente essa contraposição do ministério de condenação, de morte e condenação, que é a primeira aliança, que dependia da atuação do homem, do mérito do homem, e a segunda aliança, que é o ministério do Espírito, Aquele produzia morte e condenação, por quê? Porque tudo que está debaixo do homem fazer ou não fazer, está dependendo como é que se diz? Do mérito do homem, da atuação do homem. E o homem não é capaz,
Não é? Se fosse, não precisaria de Cristo Jesus ser morto, né? Vir para trocar de lugar conosco. Então, a primeira aliança era para mostrar que o homem carecia da glória de Deus, não é? Essa glória temporária que estava no rosto de Moisés, ela estava desvanecendo, não é? Isso é para mostrar que é necessário que vá até Cristo Jesus, que é a glória excelsa, né? Que é aquele que é o homem eterno. Então, esse tabernáculo terreno, não é? Ele tinha esses dois lugares. Ora, esses dois lugares, eles representam um só tabernáculo, não é? Um só. Era a tenda do encontro, não é? Assim, não era conhecido como a tenda do testemunho, a tenda do encontro, não é? Entre as duas naturezas, entre os céus e a terra. Então, era necessário todos aqueles preparativos. O lugar santo denota-se exatamente essa parte física que os homens, não é? Estão sempre vamos dizer assim, em comunhão com Deus, fazendo coisas para Deus. E aí, aqui mais abaixo vai dizendo, né, que o Espírito Santo dizia que dava testemunho, né, que enquanto essa primeira parte, não é, que é o lugar santo, estivesse de pé, ele estava mostrando que a segunda parte ainda não tinha sido inaugurada, não é? O caminho para a segunda parte ainda não tinha sido adentrado. Ou seja, aquele lugar santíssimo, só o sumo sacerdote é que podia entrar uma vez por ano, não é? E assim mesmo com uma série de requisitos, uma série de rituais, senão até ele ficava ali. Por quê? Porque a coisa era séria. Não era o lugar santíssimo, representando, não é, o lugar do Espírito Santo, onde tinha ali a Arca da Aliança, não é? Veja, a Arca da Aliança, gente, é a representação de Jesus, tá? É o esboço de Jesus, era tudo que o Antigo Testamento podia carregar acerca de Jesus, não é? Era uma arca contendo, né, o maná, né, que representava o alimento, o pão dos anjos, não é? Que Jesus é o pão da vida, veja, sombra e substância. A vara de Arão, que quer dizer o sacerdócio, não é? Aí trocou do sacerdócio humano para o sacerdócio espiritual pela ordem de Melquisedeque, veja, sombra e substância, não é? E também as tábuas da lei, não é? Que foram cumpridas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É tanto que quando Maria, não é, olhou ali dentro, não é, do túmulo de Jesus, ela viu dois anjos sentados, um à cabeceira e outro aos pés, não é? Indicando que ali estava o propiciatório, né? O propiciatório é a tampa, representa o corpo de Cristo, no qual ele sofreu toda a ira de Deus contra o pecado. Ele suportou em seu corpo, não é? Aquilo dali representava o propiciatório e ela estava vendo o propiciatório, não é? Ao vivo, que coisa extraordinária, né? Só que numa visão espiritual, a realidade do propiciatório. É por isso que não se encontra a Arca da Aliança até hoje. Por quê? Porque a Arca da Aliança é Cristo Jesus. Não tem mais necessidade de sacrifício. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e não adianta o homem tentar reproduzir novamente essas coisas, porque Deus não se agradava delas. Não é como diz em Isaías. Se a gente pegar Isaías capítulo 1, gente, a gente vai ver que Deus já estava farto daquelas coisas, porque isso não muda o caráter de ninguém, isso não muda as pessoas por dentro. São regras e muitas pessoas seguem determinadas regras com determinados propósitos. Isso é apenas uma questão de motivação. Mas Jesus não veio trazer motivação para ninguém, ele veio trazer nova vida, novo caráter, tudo novo, porque no reino de Deus não entra falsidade. No reino de Deus não entra nada impuro. E para garantir que isso sairia direito, ele mandou o próprio filho, não é? E o filho dele nunca agiu com falsidade, nunca faltou com a verdade, porque não existe mentira na verdade. Nada que procede da verdade tem mentira no meio, não é nem meia verdade. Tudo é certo, tudo é verdadeiro. Então, esse tabernáculo terreno era necessário para aquele determinado tempo, o qual era apenas uma figura de Cristo Jesus. Então representava Cristo, veja, a primeira parte, não é? Era Cristo na sua parte humana, na sua parte física, o servo, aquele que cumpriu toda a vontade de Deus, fez tudo que Deus desejava que todo homem fizesse, mas nenhum homem conseguiu. Foi necessário, né, o homem perfeito vir, não é? Cumprindo, veja ali, a primeira parte, né, estava sempre em funcionamento. Por quê? Porque as pessoas estavam sempre pecando, não é? E haja bichinho para oferecer como sacrifício. Aquilo tudo era apenas como que se diz, algo temporário, não é? Não era nada definitivo, era tudo temporário, tudo para remediar as circunstâncias, não é? Daquele vingador que buscava, não é, vingança ali por causa do sangue de Abel, que ele se achava, porém foi ele mesmo que agitou o coração do possesso, né, para que ele viesse dar cabo
da vida do próprio irmão. E aí ele vem, não é? O mesmo que tenta, ele acusa, não é? São as duas faces do mal, não é? Ele mesmo vem tentando e ele mesmo acusa. Então, ele que se apresentava sempre de dia e de noite, acusando os homens, acusando as almas dos homens, não é? E Deus, não é, que é o justo juiz, ele não pode deixar de julgar quando existe uma exigência, não é? Enfim, todos se encontravam em déficit, né? Em débitos, se encontravam devedores, não é? E aí ele saía vitorioso até Jesus Cristo vir. Por isso esse tabernáculo, gente, a tenda do encontro, para que os homens pudessem, né, adorar a Deus da forma que eles podiam adorar. É por isso que Jesus, quando veio, né, ele veio dizendo que não vai estar chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão nem lá em Jerusalém, nem em Samaria, nem em nenhum outro lugar. Adorarão ao Pai, Deus Pai, em espírito e em verdade. Estamos falando de filhos que não irão lhe trair. Por quê? Porque tem a essência divina dentro deles. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode, não é, trair, mudar a sua própria essência. Essa essência, gente, é o Espírito em nós, é Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Amém. Entende? Você entende, Cleide, o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender, gente? Então, a parte do lugar santo se trata do corpo, se trata da vida no corpo, que Deus desejava que os homens, né, o adorassem, que os homens tivessem comunhão com Ele. E o Santo dos Santos é o lugar santíssimo, é onde habita o Espírito Santo. Então hoje, depois que Jesus, não é, através do véu, do rasgar do véu da vida do corpo dele, quando ele morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, estava indicando que o filho dele tinha morrido. Então veja, a gente até estava conversando esses dias, né, acerca do glória a Deus, meu amor, amém. Estávamos conversando, né, acerca dos 4 evangelhos. Os quatro evangelhos nada mais são do que a vida do servo de Deus, né, o testemunho de que Jesus verdadeiramente existiu nesse mundo, não é? Amém. Sim, ao Senhor Jesus, amém. Os 4 evangelhos é o cumprimento, veja, gente, em 4 evangelhos para cumprir todo o Antigo Testamento, não é? Todo o Antigo Testamento, 39 livros por 4. 39, quase 40, né? Vamos dizer, quase 40 livros por 4, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que tratam, né, da vida do Filho de Deus, não é? Veja, desde o seu nascimento até a sua morte, ou não? Não é assim? Não é sobre a vida de Jesus? Ou seja, aquele que veio cumprir todo o Antigo Testamento, veio juntar riqueza para deixar para os seus filhos. E onde começa o Novo Testamento? Que ele conseguiu através da sua vida, do cumprimento do Antigo, a partir de Pentecostes. Aí vem os Atos dos Apóstolos, né, que são aqueles, o fruto, né, os primeiros frutos do Espírito, né, aqueles que foram os primeiros a nascerem do Espírito, né, a igreja, o nascimento da igreja, do corpo de Cristo, daqueles que pertencem a Cristo, em suas atitudes essas humanas, não, atitudes essas que procedem do Espírito habitando dentro deles, o novo nascimento em ação. O ato dos apóstolos, né, é o que está dizendo, são ações dos apóstolos, dos enviados de Cristo, das primeiras novas criaturas que estavam na face dessa terra. E eles estavam, não é, deixando, veja, traduzindo exatamente o que o ministério do Espírito Jesus disse que ia fazer lembrar de tudo aquilo que ele tinha dito, não é? E fazer também, anunciar aquilo que estava por vir. Quem foi que recebeu o que estava por vir? João, no Apocalipse, né? A carta do Apocalipse é nada mais nada menos do que o porvir, não é? Então, veja, gente, é necessário que comprove-se a morte do testamentário para que o testamento entre em vigor, não é assim? E onde ficou comprovado? Exatamente na morte de Jesus Cristo. A ressurreição é um bônus, não é? Cristo morreu fisicamente, mas ele ressuscitou em espírito, não é? Em quem ele é glorioso, e nós seremos, né, como ele é, né, da mesma forma. Então o testamento não é mais acerca de coisas naturais, porque naturalmente ele está morto. Não é assim que os homens entendem? Ah, não, ele morreu. Ora, Deus morreu? Não, Deus não morreu. O homem sim. Era necessário que a carne morresse, não é? Mas a carne de Cristo nunca pecou. Sim,
mas ela tinha que morrer também. Por quê? Porque se ele não morresse, se o primeiro tabernáculo, a parte do lugar santo, permanecesse de pé, nunca ia ser adentrado o lugar santíssimo para nós. Aí em Hebreus, se a gente voltar um pouquinho, Hebreus 6, aqui no finalzinho, Hebreus 6, vou ler aqui a partir do versículo 18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Eu amo isso. Sejamos firmemente encorajados naquele que não pode mentir. É por isso que é a verdade. A verdadeira verdade está no Evangelho. Por quê? Porque procede daquele que não pode mentir. O Espírito da verdade. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança como âncora da alma. Essa esperança não é de Cristo em nós, a esperança da glória, não é? É a âncora firme da nossa alma. É algo que nada pode demover ninguém pode arrancar a nossa alma das mãos do Espírito Santo, que nos cerca, que nos protege, que nos guarda. É por isso que o maligno não pode tocar. Estamos falando de coisas imateriais. Não é da parte física não, gente. É imaterial. Porém, esse imaterial é capaz de guardar o físico, se nós seguirmos as suas regras, se nós entendermos a vontade dele e colocarmos ela em ação. A justiça de Deus, se nós praticarmos a justiça de Deus em nossas vidas, sim, nós manteremos, não é? A si mesmo, nós nos guardaremos, nós nos purificaremos. Aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então é de dentro para fora. Nós não vamos, veja, se a alma está sendo ensinada pelo Espírito Santo, está recebendo os frutos do Espírito, ela vai santificar o seu corpo. Por quê? Porque antes ela usava o seu corpo, os membros do seu corpo, para praticar a injustiça. Agora ela vai usar os membros do seu corpo para praticar a justiça. Entende? Que procede da fé. Entende? Antes éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos da justiça. Por quê? Por Cristo Jesus. Entende? Pelo nosso Senhor. A posse da esperança que nos é proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior. Esse santuário interior é o lugar santíssimo. É o lugar do Espírito Santo. Por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, que foi o primeiro, não é? Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Eu também, gente, eu amo a palavra de Deus. Que nos precedeu, entrou no nosso lugar. Porque a gente não podia entrar, não é? A gente não podia entrar. Porque eu entendo justiça, mas é se referindo aos seus. Justiça de Deus em Cristo Jesus, sim. E os atos de justiça são as obras que Cristo praticou, gente. Veja, como eu estava falando para vocês, acabei me descarrilhando, né? O testamento, gente, foi gerado através das palavras de Jesus. Foi isso que o ministério do Espírito, Jesus disse que ia fazer e fez. O Espírito Santo fez através daqueles homens. Os atos deles geraram as cartas. Aonde é que está a vontade de Deus, que faz parte do testamento de Cristo Jesus, da nova aliança? Nas cartas. Então, o testamento está descrito nas cartas. É por isso que mais uma vez, gente, isso é testificação do Espírito. Quer conhecer a vontade de Deus? Leiam as cartas, especialmente a do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele tem a completude da vontade de Deus. Isso é resultado de vida, Leandro. Esses atos de justiça é o resultado de vida do Espírito Santo atuando em cada um de nós. Mas isso só é visto quando a árvore começa a produzir seus frutos. Enquanto a árvore é pequenininha, enquanto é um bebezinho, não é visto ainda. Por quê? Porque a alma ainda é aquela criança mimada, que ela acha que tem que fazer a vontade dela. Inclusive, né? Como é que a criança faz com os pais? Não tenta fazer os pais fazer sempre a vontade dela, não é com birra e etc, etc. Não é assim? Imagina uma pessoa adulta agindo como criança. É assim os filhos de Deus. Enquanto não crescem espiritualmente, são assim. E aí não entende. Consegue compreender? Então é necessário crescer espiritualmente na nova natureza para que a alma seja conformada ao Espírito e aí ela seja parecida. Não é faça a vontade do Espírito e não a vontade dela. Por quê? Porque a vontade da alma está corrompida, gente. É a carne. A alma ficou tanto tempo, não é, enlaçada com... E veja, a alma ela foi feita para habitar no corpo e o corpo foi feito para ser a habitação da alma.
Então ambos estão intrinsecamente, intimamente ligados. Entende? Então ela usa o corpo, não é, para a percepção nesse mundo, para fazer, olha gente, a gente depende do corpo para essa existência, não é não? Então a gente está acostumado, não é, a operar do nosso jeito, a vida é nossa, né, a gente é adulto, dono do nariz, etc e tal, não é assim? Só que depois que a gente passa a pertencer a Cristo, a gente tem que aprender dele. Senão a gente vai ficar como crianças birrentas, porque a gente não sabe a vontade do Senhor, não é? A gente não cresceu espiritualmente. O nosso espírito está lá ainda uma sementinha e a alma está como? Toda se achando. E aí o Espírito Santo não é responsável por aquilo que os homens entendem. Ele é responsável pela palavra dele. A palavra, gente, tem que descer pura para o Espírito. O Espírito só recebe o que é puro. A parte misturada fica tudo com a alma. Aí vira aquela bagunça. Então as cartas nos mostram se estamos no testamento como herdeiros? Exatamente. Mostra todo o nosso direito, está lá nas cartas. O nosso direito está distribuído nas cartas. Especialmente as cartas do apóstolo Paulo de Estudinho. Vocês querem conhecer a vontade de Deus para a vida de vocês? Conheçam as cartas do apóstolo Paulo. Nós estamos aqui todos os dias, não é? Trazendo o entendimento. Eu acho que foi por isso que o Senhor me deu, não é, o entendimento através das cartas de Paulo. E eu não entendia nada disso. Eu não sabia por que nada disso. Mas o Senhor sempre sabe de todas as coisas, não é? Ele não dá nada para a gente que não seja necessário e suficiente. Como você, Cristo, se torna herdeiro, Tito diz isso. Quando você é Cristo? Quando você está em Cristo, se torna herdeiro, sim. Mas o conhecimento dessa herança, não é? Os termos desse testamento estão nas cartas. Por quê? Veja, gente. Quem foi que deixou o testamento para nós? Quem que deixou a herança para nós? Foi Cristo Jesus. Não foi? E onde é que está escrito sobre a vida de Cristo Jesus? Nos 4 evangelhos, não é? Os 4 evangelhos diz que Jesus verdadeiramente existiu nesse mundo. Ele nasceu, ele viveu e ele morreu, não foi? Então os 4 evangelhos falam sobre a vida deste que deixou o testamento. Ele juntou as riquezas, cumpriu todo o Antigo Testamento, não é? O cumprimento do Antigo Testamento está descrito na vida de Jesus, nos 4 evangelhos. E aí quando ele morreu, o testamento entrou em vigor, não é? Amém. Isso aí, faça isso. Em nome de Jesus. Todos vocês devem fazer isso. Então, o Novo Testamento, selado no sangue de Jesus, testamento que é de Cristo Jesus, dos quais nós somos herdeiros, não é? O teor dele foi fabricado, vamos dizer assim, foi gerado através dos Atos dos Apóstolos. Eles que escreveram, gente. Mas as palavras são deles? Não, são de Cristo Jesus, são palavras do Espírito. É por isso que estão escritas, porque são as palavras do Espírito. Entende? E assim é a palavra de Deus, é uma peça só, na qual o Antigo Testamento, não é? Está cumprido no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, na vida de Jesus Cristo. Ele veio para isso, viver para isso, não é? E aí Atos dos Apóstolos nos mostra como que foi gerado tudo isso, deixando as cartas, para que nessas cartas é que está o teor daquele testamento, do qual foi comprovado que o testamentário já morreu e por isso está em vigor. O último, não é? A última e verdadeira aliança, né? A eterna aliança. Aí aqui ele continua, né? A âncora firme da nossa alma e segura, a qual adentra o santuário interior, ou seja, o Santo dos Santos por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou no nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, aí aqui em Hebreus 10, no versículo 20, ele diz, vou ler a partir do 19 também. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, o corpo de Jesus representava o corpo humano, representava, não é, o véu que separava ali as duas partes daquele tabernáculo, a parte do natural e do espiritual. E nós agora, nós temos, gente, esse tabernáculo que Moisés construiu, não é? Nós temos esse, na verdade, nós somos esse tabernáculo.
não é? Nós somos esse tabernáculo. Por quê? Porque nós já temos o Espírito Santo, mas nós estamos no corpo físico, não é? Então, nós somos esse tabernáculo ambulante, tá bom? Nós temos em nós as duas naturezas, assim como Cristo Jesus também tinha. E aí, quando esse corpo aqui for destruído, não é? Aí nós estaremos no Santo dos Santos para todo sempre. Para todo o sempre. As cartas do apóstolo Paulo, gente, leiam elas, de Romanos a Hebreus. Todas elas tratam acerca. Hebreus dizem que não é de Paulo, mas é sim. Eu tenho certeza que é. Ela só não é assinada por ele, porque por uma questão de amor, não é? Ele deixou isso para os seus conterrâneos, e se fosse dele, certamente eles iriam ter ranço, não é? Por quê? Porque eles não gostavam, não é? Tinham verdadeira ojeriza de Paulo, porque Paulo, apesar de ser judeu, apesar de ter sido fariseu, ele se tornou ministro dos gentios. Isso para eles é pior que a morte, não é? Então, ele prefere, como ele disse, né, ele preferia ser anátema, ser amaldiçoado se pudesse salvar os seus conterrâneos. Ele não podia, porque só a salvação veio por Jesus Cristo, por mais ninguém. O que ele podia fazer, ele fez. Que deixar esse tesouro, não é? Inestimável para eles, para a salvação deles, não é? Dentro daquilo que eles conheciam, dentro daquilo que eles podiam compreender, não é? O apóstolo Paulo deixou, sem o nome dele. O galardão vem de Deus e não dos homens. Ele não está interessado no reconhecimento dos homens, mas no reconhecimento de Deus. Eu sei que foi ele, pelas palavras, pela a essência, a forma de escrever, não é? A alma dele está impressa nas suas cartas, não é? Deus usa cada um de nós de acordo com as nossas almas, nossas peculiaridades, não é? E aí a gente começa a ter essa empatia, a gente começa a ver essa essência espalhada, não é? A gente consegue discernir a forma como ele escrevia, a sabedoria que ele recebeu, não é? Diferentemente de cada um, embora todos tenham o Espírito Santo, não é? Ele recebeu da plenitude da vontade de Deus, porque ele foi um único ministro para todos os gentios, ou seja, para todos os povos que não são judeus, não é? Então, é sobre isso, o tabernáculo terreno, tá bom? Cleide, é acerca disso. Representava, né, a idealização do homem que Deus, né, queria diante dele, né, para o homem. Era a idealização de Deus para o homem, era a comunhão que Deus queria ter com o homem, não é? Tanto na sua parte física quanto eternamente. Só que Adão, né, escorregou aí e acabou não fazendo a vontade de Deus. Foi necessário toda esse rolê, não é? Para poder chegar ao tempo devido e a substância vir, não é? Vir com força de vontade, né? Vir com tudo que tinha e trazer coisas que o ser humano jamais poderia imaginar. Tão maravilhoso, né, que muitos de nós acabam até duvidando, né? Mas a gente não pode duvidar, gente, que Deus é bom, não é? Deus não está, a bondade de Deus não está condicionada à nossa maneira de pensar, não está condicionada à nossa vagarosidade, à nossa lentidão em entender, e não está condicionado a nossas restrições como seres humanos, nossas fraquezas como ser humano. Ele é bom. O único bom de verdade é Deus. E a gente precisa crer que Ele é, como Jesus disse, né? Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Ou seja, Ele é Deus, não é? O verdadeiro e único Deus. E é isso que o ministério do Espírito faz em nós e através de nós, ou nos dando esse entendimento, né, como o Senhor Jesus disse, João 16, versículo 13, o Senhor diz assim, olha, mas quando o Espírito da verdade vier, o Espírito da verdade, não do erro, né, do engano, vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo. Ou seja, não é nada, não é que vai vir aí de última hora, olha, o Espírito Santo desceu e deu essa carta aqui nova, sigam isso daqui, não, já está escrito, foi gerado através dos primeiros frutos, não é? Incontestáveis, com sinais e maravilhas de forma incontestável, não é? Gerado através da vida deles, não é? Por meio daquilo que eles receberam, testemunhas oculares, não é? Acerca de Jesus Cristo. Nos 4 evangelhos, não é? Está descrito acerca da vida de Jesus. Isso já está comprovado que é verídico, é verdadeiro e foi gerado aí pelos apóstolos, que são os alicerces, juntamente. Então, veja, isso representa, né, aquilo que já está escrito. Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental.
E os apóstolos e os profetas, né, que são lá do Antigo Testamento, são o alicerce. E nós somos a edificação. Não é? Nós somos as pedras vivas usadas nessa edificação. Nós, os membros do corpo de Cristo. Não é? Isso compõe, não é o que tudo isso daqui, gente, fala. Esse é o resumo das Escrituras. O Antigo e o Novo Testamento se resume a isso. E a verdade de Deus prevalece, não é? A vontade de Deus prevalece. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E o falará apenas do que ouvir. Do que Jesus disse. E anunciará a vocês o que está por vir. Essa parte aqui do anunciará a vocês o que está por vir, não é? Simplesmente está aqui, gente. Apocalipse 1, versículo 1. Também de João. Revelação de Cristo, de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar, veja, de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então veja, aí tem gente que separa Cristo de Deus por causa disso daqui. Mas não é não, gente. Deus é o mesmo Espírito. Deus em si mesmo, Ele criou essa família, do qual Ele é Pai e Filho. Agora é necessário citar Jesus Cristo, porque Jesus é o Cordeiro. Se tirar o Cordeiro, não tem salvação. Entende? Tem que saber separar, não é? A parte terrena. Tire Jesus Cristo e você tira a salvação. Ele é o Cordeiro. O Cordeiro foi ofertado por Deus, não é? É a parte de carne que Deus se tornou. Deus não é carne, Ele se fez, não é? Mas Ele entregou. A carne morreu, não foi? A carne morreu na cruz. Ela que gerou o testamento. O testamento é para os carnais? Não. É para os espirituais, não é? Então a gente está falando de uma nova realidade, entende? A separação entre uma coisa e outra. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Olha lá, Maria Aparecida, a primeira perguntinha da noite, né? Aos seus servos. Servos por quê? Escravos. Porque antes éramos escravos da injustiça, do pecado, agora somos escravos da justiça, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E não devemos, não é, achar que Deus quer a gente como escravo. Quer não, gente, porque o escravo não fica para sempre na família. Mas nós, né, não esqueçamos que nós trazemos dentro de nós a semente divina. O próprio Filho gerado não é feito, é gerado do próprio Espírito, que está em união com a nossa alma, que por enquanto é serva, mas ela se tornará filho legítimo. Por quê? Porque essa união é irreversível. Não pode desfazer essa união. Esse é o casamento que não tem separação, não tem divórcio. Ninguém pode desfazer. Aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então essa aqui, por isso que é Apocalipse. Apocalipse no grego, né, revelação. Então o que há de acontecer? Quem foi que revelou? O Espírito Santo. Não foi isso que Jesus disse que faria? E Ele fez. Entende? Então tudo isso aqui, gente, está descrito nas palavras de Jesus Cristo. Só que estão diluídos. São as palavras de Jesus diluídas em muitas palavras, de formas esclarecidas, usando figura, não figura. Enfim, todo tipo de sabedoria espiritual com palavras espirituais para explicar aquilo que Jesus, o mestre dos mestres, não é? Ensinou de muitas formas, por parábolas. Mas as camadas, gente, das palavras de Cristo Jesus são absolutamente, vamos dizer assim, inescrutáveis. Só são perceptíveis e sondáveis se for pelo Espírito dele. Se não for, as pessoas ficam só no raso. E aí é que vem uma série de doutrinas, série de contradição. E Tico acaba não conversando com o Teco, não é assim? E aí fica todo mundo brigando, né? Como Jesus disse, né? Aquelas crianças que ficam uma de um lado e outra do outro da praça. Não, olha, eu cantei músicas alegres e vocês não dançaram. Eu cantei música fúnebre e vocês não choraram. Ou seja, do Antigo Testamento gritando com o Novo Testamento, né? Não? Que o Antigo Testamento é a sombra do juízo, né? A parte do juízo. E o Novo Testamento é da alegre, né? Da celebração do vinho novo, não é? Fica um gritando com o outro porque são crianças. Se não crescer, não vai ter um entendimento, não é? De tudo, gente. Isso é dado pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que ainda tem muitas coisas ainda para a gente receber, não é? Mas para a gente receber é necessário que a mente de Cristo possa ser formada em nós, para que nós venhamos compreender por aquilo que só Ele pode revelar. Isso é individual, embora também seja coletivo, tá bom?
Então, Cleide, meu amor, muito obrigada, não é? Pelo seu pedido. Nossa, que coisa impressionante, não é? Espírito Santo. Isso eu sei que isso é típico dele, mas eu sempre me alegro quando eu vejo em ação, né? Porque eu sei que a gente não está aqui perdendo tempo, a gente não está jogando palavras ao vento, mas o Espírito Santo está sendo glorificado, ele está passeando entre nós, ele está formando caráteres, ele está ensinando suas crianças, né? Suas crianças serão ensinadas. Você pode ler, Vini, por favor, eu acho que é João, que Jesus fala acerca das crianças serem ensinadas, para a gente encerrar. João 10. Não é João 10? Todos vocês serão ensinados do Senhor? Eu sei que está em Isaías 50, ele está citando Isaías 53. Isaías 54, 13. Sim, 54, 13, mas... É isso mesmo? Não achei. Não. Obrigada, Pai. É 6:45. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Ele está citando Isaías 54, 13. Todos serão ensinados por Deus, todos. Você pode ler, Vini, por favor, Isaías 54, 13? E será grande a paz das suas crianças. Amém. Será grande a paz das suas crianças. Você está falando dos filhos deles, gente. Seriam gerados a partir deles, né? Os recém-nascidos de Jesus. Isaías capítulo 54, versículo 13. Só um momento, bebê. É recém porque é recente no mundo, tá, gente? Isso é um joguinho de palavras que o Senhor faz. Ele sempre usa esse jogo de palavras. Recém-nascidos, ou seja, nascidos recentemente. Uma nova raça no mundo, entende? Que antes nunca, jamais existiu em nenhuma parte. Então, é sobre isso. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Não, vamos ler em outra versão. Essa versão aí eu não gostei muito. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Isso, olha que coisa linda. A NVI tá linda, não é? E grande será a paz das suas crianças. Eu amo nessa versão. Todas as versões, gente, são muito bem-vindas e são necessárias. Mas tem umas, né, que determinada revelação cai assim de uma forma muito magnífica, né? Então, a gente tem que fazer uso de tudo, né, que o Espírito Santo coloca na mesa. Então é isso, coisas fofas do Senhor. Amamos vocês em Cristo Jesus. Obrigada pela paciência, pela a nossa comunhão, né? Que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, não é? E com os nossos irmãos, não é? Todos pelo mesmo Espírito, numa só mente, não é? Que é a mente do Espírito, e que as nossas alminhas possam ser amoldadas, não é? Ao padrão celestial. Que Amém. Os frutos do Senhor, do Espírito Santo, possam ser abundantes em cada um de nós, todos nós. Cresçamos juntos, né? Até nos tornarmos perfeitos varões, né? Até que o Filho espiritual venha nascer, não é? Nós estamos na barriga da nossa mãe espiritual, não é? Esse filho vai nascer para a glória de Deus, né? Amém, coisa fofa. Amamos vocês, coisas lindas, amém. Somos gratos a Deus por nos permitir compartilhar a palavra dele. Amém. Deus continue abençoando vocês sempre com muita saúde, amor, felicidade. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Amamos vocês. Mais alguém aqui? Até amanhã. Amém. Gratidão. Somos gratos a Deus por nos permitir a compartilhar a palavra. A Daniela. Valeu, gente. Obrigada, viu, pela presença de vocês. E
pela nossa comunhão todos os dias. Isso é muito importante. Ana Cristina, obrigada. Francinha, obrigada a todos vocês. Cleide, amamos vocês, viu? Boa noite. Bom descanso a todos. Ao Silmar também, o Laércio, enfim, o Yakov, todos os meninos, né? Todos que estão aí, tá bom? Todos que ficaram conosco. Boa noite. Em nome de Jesus. Amém.